Capítulo 18. Os anjos desde o Pentecoste até os últimos dias. Anjos protegem verdades vitais. Vi que anjos de Deus foram comissionados para guardar com especial cuidado as sagradas e importantes verdades que deviam servir como uma âncora para os discípulos de Cristo através de todas as gerações. O Espírito Santo especialmente repousou sobre os apóstolos, que foram testemunhas da crucifixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor, verdades importantes que deviam ser a esperança de Israel. Todos deviam olhar para o Salvador do mundo como a sua única esperança, e andar no caminho que ele havia aberto com o sacrifício de sua própria vida, e guardar a lei de Deus e viver. Vi a sabedoria e bondade de Jesus em dar aos discípulos poder para promover a mesma obra pela qual ele tinha sido odiado e morto pelos judeus. Em seu nome eles tiveram poder sobre as obras de Satanás. Um halo de luz e glória assinalou o tempo da morte e ressurreição de Jesus, imortalizando a sagrada verdade de que ele foi o Salvador do mundo. Pedro e João libertos da prisão. Pouco tempo após a descida do Espírito Santo, e imediatamente depois de um período de fervorosa oração, Pedro e João foram adorar no templo. Ali encontraram um pobre e desanimado paralítico. Os discípulos compadeceram-se dele. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos 3:4, 6. Ouvindo os saduceus, que não criam na ressurreição, os apóstolos declararem que Cristo ressuscitara dos mortos, ficaram enraivecidos, compreendendo que se aos apóstolos fosse permitido pregar um Salvador ressuscitado e operar milagres em seu nome, a doutrina de que não haveria ressurreição seria rejeitada por todos e a seita dos saduceus logo se extinguiria. Alguns dos oficiais do templo e o capitão do mesmo eram saduceus. O capitão, com a ajuda de outros saduceus, prendeu os dois apóstolos e colocou-os na prisão, pois já era muito tarde para que seus casos fossem examinados naquela noite. Satanás triunfou, e os anjos maus exultaram. Entretanto, os anjos de Deus foram enviados para abrir as portas da prisão e, contrariando o que haviam ordenado o sumo sacerdote e os anciãos, disseram aos apóstolos que voltassem ao templo e prosseguissem proferindo as palavras de vida. Nesse ínterim, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos 5:21. Os sacerdotes e príncipes resolveram atribuir aos discípulos a acusação de insurreição, acusando-os do assassínio de Ananias e Safira e de conspiração para despojarem os sacerdotes de sua autoridade. Quando mandaram trazer os prisioneiros à sua presença, grande foi o seu espanto ante a resposta de que as portas da prisão foram encontradas seguramente fechadas e a guarda estacionada perante elas, mas não se encontravam os prisioneiros em parte alguma. Logo chegou a estranha notícia: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então, foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Atos dos Apóstolos 5:25, 26. Achando-se eles, Pedro e João, pela segunda vez perante os homens que pareciam empenhados em efetuar a sua destruição, nenhum temor ou hesitação se poderia divisar em suas palavras e atitudes. E quando o sumo sacerdote disse: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Pedro respondeu: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos 5:28, 29. Foi um anjo do céu que os livrou da prisão e os mandou ensinar no templo. Aqueles criminosos se enfureceram. Tiveram novamente o desejo de sujarem suas mãos de sangue, matando os apóstolos. Planejavam já como fazê-lo, quando um anjo de Deus foi enviado a Gamaliel, impressionando-o a aconselhar os sacerdotes e príncipes. Disse Gamaliel: Dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas, se é de Deus,
Não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos dos Apóstolos 5:38, 39. Os anjos maus sugeriam aos anciãos e sacerdotes que executassem os apóstolos. Deus, porém, enviou o seu anjo para evitar isso, fazendo erguer-se dentre as próprias fileiras do sinédrio uma voz em favor dos discípulos. Filipe e o eunuco etíope. Os anjos celestiais acompanham os que procuram por iluminação. Cooperam com os que buscam salvar almas para Cristo. Anjos ministram em favor dos que herdarão a salvação. Isso é demonstrado na experiência de Filipe e o etíope. Este etíope era homem de boa posição e grande influência. Deus viu que, quando se convertesse, proporcionaria a outros a luz que recebera, e exerceria forte influência em prol do Evangelho. Anjos de Deus estavam auxiliando este inquiridor da luz, e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem o poderia guiar à luz. Quando Deus designou a Filipe o seu trabalho, ele aprendeu que toda alma é preciosa à vista de Deus, e que anjos dirigem os agentes humanos para que levem luz aos que dela necessitam. Os anjos celestiais não assumem a obra de pregar o Evangelho. Através da ministração dos anjos, Deus envia luz a seu povo, e por intermédio desse povo a luz é outorgada ao mundo. A conversão de Paulo. Ao viajar Saulo para Damasco, com cartas autorizando-o a prender homens e mulheres que estivessem pregando Jesus, e levá-los para Jerusalém, os anjos maus exultaram em torno dele. Mas de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele, luz que levou os anjos maus a fugirem. No relato da conversão de Saulo, encontramos importantes princípios que devemos sempre ter em mente. Saulo foi levado diretamente à presença de Cristo. Ele embargou-lhe o caminho e convenceu-o do pecado, e quando Saulo perguntou: "Que queres que faça?" Atos dos Apóstolos 9:6, o Salvador colocou o indagador judeu em contato com sua igreja, para que obtivesse o conhecimento da vontade de Deus em relação a ele. Enquanto em recolhimento na casa de Judas, Saulo continuava em oração e súplica, o Senhor apareceu em visão a certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, dizendo-lhe que Saulo de Tarso estava orando e necessitava de auxílio. "Levanta-te, e vai à rua chamada Direita", disse o mensageiro celestial, "e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando." Atos dos Apóstolos 9:10, 11. Ananias mal podia crer nas palavras do anjo, pois a notícia da tenaz perseguição aos santos em Jerusalém tinha se espalhado amplamente. Obediente à orientação do anjo, Ananias saiu em busca do homem que ainda recentemente havia respirado ameaças contra todos os que criam no nome de Jesus, e colocando as mãos sobre a cabeça do penitente sofredor, disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo." E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Atos dos Apóstolos 9:17, 18. Paulo deixa Damasco. Enquanto Paulo pregava a Cristo em Damasco, todos os que ouviam ficavam admirados. A oposição tornou-se tão violenta que não foi permitido a Paulo continuar sua obra em Damasco. Um mensageiro do céu ordenou-lhe retirar-se por algum tempo, e ele foi para a Arábia. Gálatas 1:17, onde encontrou um refúgio seguro. Ali, na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Jesus comungou com ele e confirmou-o na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Os trabalhos de Paulo em Antioquia, em colaboração com Barnabé, fortaleceram-lhe a convicção de que o Senhor o havia chamado para uma obra especial pelos gentios. Por ocasião da conversão de Paulo, o Senhor declarara que ele devia ser ministro dos gentios para lhes abrires os olhos, disse, e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos dos Apóstolos 26:18.
O anjo que apareceu a Ananias dissera de Paulo: Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos 9:15. E o próprio Paulo, posteriormente em sua experiência cristã, quando orava no templo de Jerusalém, foi visitado por um anjo do céu que lhe ordenou: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos dos Apóstolos 22:21. Cornélio e Pedro. Mas o mesmo santo vigia que dissera de Abraão: Eu o tenho conhecido. Gênesis 18:19, conhecia também Cornélio, e lhe enviou uma mensagem direta do céu. O anjo apareceu a Cornélio quando este se achava em oração. Ouvindo o centurião alguém a ele dirigir-se pelo nome, ficou atemorizado, todavia compreendeu que o mensageiro viera de Deus, e disse: Que é, Senhor? Atos dos Apóstolos 10:4. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor. Atos dos Apóstolos 10:5, 6. O anjo lhe deu informação precisa de onde Simão morava. Então o anjo do Senhor veio a Pedro, preparando-lhe a mente para a recepção dos homens. Cornélio obedeceu alegremente à visão. Quando o anjo se foi, ele chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Atos dos Apóstolos 10:7, 8. O anjo não foi comissionado a contar a Cornélio a história da cruz. Um homem, tão sujeito às fragilidades e tentações humanas quanto o próprio centurião, deveria contar-lhe do crucificado e ressurreto e Salvador. Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à busca da verdade em contato com outros seres humanos que a conhecem. Imediatamente após a entrevista com Cornélio, o anjo foi em busca de Pedro, que nesse momento orava no terraço de seu alojamento em Jope. Foi com relutância que Pedro levou a cabo a tarefa a ele designada pela ordem divina. Ao relatar sua experiência, não o fez defendendo sua ação com base em princípios gerais, e sim como uma exceção, em virtude da revelação divina. O resultado surpreendeu-o. Quando Cornélio lhe relatou sua própria experiência, inclusive as palavras do anjo que lhe aparecera em visão, Pedro declarou: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Atos dos Apóstolos 10:34, 35. Pedro é libertado da prisão. O dia da execução de Pedro havia sido finalmente decidido, as orações dos crentes, entretanto, prosseguiam subindo ao céu. Enquanto eles ocupavam todas as suas energias e sentimentos em fervorosos apelos, anjos de Deus guardavam o apóstolo aprisionado. Pedro foi posto entre 2 soldados, preso nos punhos por 2 correntes, e cada uma delas presa ao punho de um dos soldados. Era-lhe assim impossível mover-se sem que eles o percebessem. As portas da prisão foram fechadas com segurança, e uma forte guarda colocada diante delas. Toda e qualquer chance de resgate ou escape humanos havia sido eliminada. Pedro estava preso, esperando ser executado no dia seguinte. Aquela noite dormia entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos dos Apóstolos 12:6, 7. Pedro, subitamente despertado, extasiou-se com a claridade que inundava o cárcere, e a beleza celestial do mensageiro divino. Não compreendeu a cena, mas sabia que estava livre, e em sua estupefação e júbilo se teria retirado da prisão sem ter o cuidado de agasalhar-se do frio ar da noite. O anjo de Deus, notando todas as circunstâncias, disse-lhe com terna solicitude pelas necessidades do apóstolo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. Atos dos Apóstolos 12:8. Pedro obedeceu mecanicamente, mas, tão embevecido estava diante da revelação daquela glória celestial, que não pensou em tomar a capa. Ordenou-lhe então o anjo: Lança às costas a tua capa e segue-me.
E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Atos dos Apóstolos 12, 8-10. Não se troca uma palavra, não há ruído de passos. O anjo se move suavemente diante de Pedro, cercado de uma luz de deslumbrante brilho, e Pedro, desorientado, e julgando-se ainda em sonho, segue o seu libertador. Assim eles percorrem uma rua, e então, estando cumprida a missão do anjo, desaparece ele subitamente. Dissipou-se a luz celestial, e a Pedro pareceu achar-se em profundas trevas, mas, acostumando-se-lhe os olhos, pareceram elas diminuir gradualmente, e ele se encontrou só na rua silenciosa, com o ar fresco da noite a soprar-lhe no rosto. Compreendeu então que estava livre, em uma parte da cidade que lhe era familiar, reconheceu o lugar como sendo um que frequentara muitas vezes, e por onde esperara passar no dia seguinte pela última vez. O apóstolo se encaminhou de pronto à casa onde seus irmãos estavam reunidos, e onde naquele momento se encontravam em oração fervorosa por ele. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Atos dos Apóstolos 12, 13-15. O mesmo anjo que deixara as reais cortes do céu para resgatar a Pedro do poder de seus perseguidores, foi o mensageiro de ira e juízo para Herodes. O toque do anjo em Pedro a fim de despertá-lo, foi, porém, diferente do golpe usado contra o malvado rei, fazendo sobrevir a este uma enfermidade mortal. O apedrejamento de Estevão. Enquanto Estevão fixava os olhos no céu, foi-lhe dado uma visão da glória de Deus e anjos o cercaram. Ele exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos 7:56. Os anjos durante o ministério de Paulo. Um extenso e lucrativo negócio havia se desenvolvido em Éfeso pela manufatura e venda de nichos e imagens modelados segundo o templo e a imagem de Diana. Os que estavam empenhados nesta indústria sentiram que seus lucros estavam diminuindo, e foram unânimes em atribuir a indesejável mudança aos trabalhos de Paulo. Encheu-se de confusão toda a cidade. Atos dos Apóstolos 19:29. Saíram em busca de Paulo, mas o apóstolo não foi encontrado. Seus irmãos, recebendo um aviso de perigo, tinham-no levado à pressa para fora do lugar. Anjos de Deus haviam sido enviados para guardar o apóstolo, ainda não havia chegado seu tempo para sofrer a morte de mártir. Dia após dia, quando Paulo e Silas se dirigiam à reunião de oração, em Filipos, uma mulher possuída por espírito de adivinhação os seguia, gritando: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Atos dos Apóstolos 16:17. Esta mulher era uma agente especial de Satanás, assim como os demônios haviam se sentido perturbados em presença de Cristo. O mau espírito que a possuía também se incomodou com a presença dos apóstolos. Satanás percebeu que seu reino estava sendo invadido e tratou de opor-se à obra dos ministros de Deus. As palavras de recomendação proferidas pela mulher eram na verdade uma injúria à causa, pois distraíam a mente do povo das verdades proferidas. Em vez de pensar nas verdades apresentadas, as pessoas discutiam se esses homens, que falavam movidos pelo Espírito e poder de Deus, estariam agindo através do mesmo espírito desta emissária de Satanás. Os apóstolos suportaram essa oposição por vários dias. Então Paulo, sob inspiração do Espírito de Deus, ordenou ao espírito mau que abandonasse a mulher. Satanás foi assim enfrentado e repreendido. O imediato e continuado silêncio da mulher testificou que os apóstolos eram servos de Deus, e que o demônio os reconhecia como tais, havendo obedecido à ordem recebida. Ao ser a mulher libertada do espírito do mal e restaurada a seu perfeito juízo, seus senhores se alarmaram.
Findara-se a sua esperança de obter dinheiro através de adivinhações e predições. Perceberam que, se aos apóstolos fosse permitido prosseguir em suas obras, sua própria fonte de renda logo se extinguiria por completo. Depois de haver sido resgatada do espírito mau, a mulher tornou-se uma seguidora de Cristo. Seus senhores viram que sua esperança de ganho se fora. Tomando a Paulo e Silas, conduziram-nos à presença dos governadores, acusando-os de estarem perturbando a cidade. Produziu-se um alvoroço. A multidão ergue-se contra os apóstolos, e os juízes ordenaram que os prisioneiros fossem açoitados. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Atos dos Apóstolos 16:23. Este, havendo recebido tal ordem, meteu-os na cela interior e prendeu-lhes os pés no tronco. Mas os anjos de Deus adentraram com os apóstolos os muros da prisão. Os apóstolos sofreram extrema tortura por causa da dolorosa posição em que foram postos, mas não murmuraram. Em vez disto, na densa escuridade e desolação do calabouço, encorajavam-se mutuamente com palavras de oração, e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por sua causa. Com espanto ouviram os outros prisioneiros os sons de oração e hinos que saíam da prisão interior. Embora os homens houvessem atuado de modo cruel e vingativo e as autoridades se houvessem demonstrado criminosamente negligentes no cumprimento de suas responsabilidades, Deus não se esquecerá de mostrar-se gracioso para com seus sofredores servos. Um anjo foi enviado do céu para libertá-los. Ao aproximar-se ele da prisão romana, a terra tremeu sob seus pés, toda a cidade foi sacudida por um terremoto, e as paredes da prisão sacudiram como palha ao vento. As pesadas portas abriram-se, as cadeias e grilhões soltaram-se das mãos e pés de todos os prisioneiros. Ao apóstolo Paulo, em seus esforços em Éfeso, foi dada a especial demonstração do favor divino. O poder de Deus acompanhava seus esforços, e muitos eram curados de males físicos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos dos Apóstolos 19:11, 12. Estas manifestações de poder sobrenatural eram tão mais poderosas que as que já haviam sido antes testemunhadas em Éfeso, e de tal caráter que as não podiam imitar os habilidosos truques ou encantamentos de feiticeiros. Ao serem esses milagres operados no nome de Jesus de Nazaré, tinha o povo oportunidade de ver que o Deus do céu era mais poderoso que os mágicos adoradores da deusa Diana. Assim o Senhor exaltava seu servo, mesmo diante dos idólatras, incomparavelmente acima do mais poderoso e favorecido dos mágicos. Mas aquele a quem estão sujeitos todos os espíritos do mal, e sobre os quais dera a seus servos autoridade, estava para levar maior vergonha e ruína sobre os que desprezavam e profanavam seu santo nome. A feitiçaria havia sido proibida pela lei mosaica, sob pena de morte, embora de tempos em tempos houvesse sido praticada secretamente por judeus apostatados. Ao tempo da visita de Paulo a Éfeso, havia na cidade alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, os quais, vendo as maravilhas por ele, Paulo, operadas, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Atos dos Apóstolos 19:13. Uma tentativa foi feita por 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Atos dos Apóstolos 19:14. Encontrando um homem possesso de demônio, disseram-lhe: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Atos dos Apóstolos 19:13. Porém o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, ou de mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Atos dos Apóstolos 19:13-16. Fatos que haviam sido previamente encobertos foram agora trazidos à luz. Ao aceitarem o cristianismo, alguns crentes não haviam renunciado inteiramente às suas superstições.
Ainda continuaram em certa medida a praticar a magia. Agora, convictos de seu erro, muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Atos dos Apóstolos 19:18. A boa obra se estendeu mesmo a alguns dos próprios feiticeiros, e muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Atos dos Apóstolos 19:19. Esses tratados de adivinhação continham regras e formas de comunicação com os espíritos do mal. Eram os regulamentos da adoração de Satanás, regras para lhe solicitar auxílio e obter dele informações. Um relatório acerca do discurso de Demétrio circulou rapidamente. O alvoroço foi terrível. Toda a cidade, de Éfeso, parecia em comoção. Logo se reuniu enorme multidão, que se dirigiu de imediato ao local de trabalho de Áquila, no setor judaico, com a finalidade de aprisionar a Paulo. Em sua ira insana estavam dispostos a despedaçá-lo. Mas o apóstolo não foi encontrado. Seus irmãos, havendo recebido informações quanto ao perigo iminente, o haviam retirado do local. Anjos de Deus foram enviados para proteger o fiel apóstolo. Testemunhando sacerdotes e príncipes o efeito da narração da experiência de Paulo, encheram-se de ódio contra ele. Viram que ele ousadamente pregava a Jesus e operava milagres em seu nome, que multidões o ouviam e viravam as costas às suas tradições e olhavam para os líderes judeus como os assassinos do Filho de Deus. Sua ira se acendeu e eles se aconselharam quanto ao que seria melhor fazer para reduzir a agitação. Concordaram entre si que a única conduta acertada era levar Paulo à morte. Mas Deus conhecia suas intenções, e anjos foram comissionados para guardá-lo, a fim de que ele vivesse para cumprir a sua missão. Esta parte da história foi escrita para nossa admoestação, para quem o fim dos tempos é chegado. Os efésios pretendiam manter contato com seres invisíveis, dos quais obtinham o conhecimento do que estava por vir. Em nossos dias tal comunicação é conhecida como espiritismo, e nem tudo que os médiuns praticam é prestidigitação, astúcia e engano. Os mundos visível e invisível acham-se em íntimo contato. Satanás é o enganador mestre, e seus confederados no mal são por ele treinados a operarem na mesma linha em que ele atua. Diz o apóstolo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:12, 13. O idoso prisioneiro, Paulo, amarrado por correntes ao soldado que o guardava, nada apresentava em sua vestimenta ou aparência que chamasse a atenção do mundo, que lhe valesse homenagens. Ainda assim este homem, aparentemente sem riquezas, amigos ou posição, tinha uma escolta que os mundanos não podiam perceber. Anjos do céu eram seus assistentes. Houvesse a glória de apenas um destes resplandecentes mensageiros se tornado manifesta, a pompa e orgulho da realeza teriam empalidecido, rei e cortesãos teriam sido lançados ao solo. Todo o céu estava interessado neste único homem, agora mantido como prisioneiro em virtude de sua fé no Filho de Deus. O cerco de Jerusalém. A paciência de Deus para com Jerusalém tão somente confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu ódio e crueldade contra os discípulos de Jesus, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Deus retirou, então, a sua proteção de sobre a nação, removendo o poder restritivo que exercera sobre Satanás e seus anjos, de modo que ela foi deixada sob o controle do líder que escolhera. Seus filhos haviam desprezado a graça de Cristo, a qual teria sido capaz de habilitá-los a subjugar seus maus impulsos, de modo que agora estes se tornaram seus governantes. Satanás despertou na alma desse povo as mais ferozes e baixas paixões. Os homens não raciocinavam, colocaram-se além da razão, controlados pelo impulso e ira cega. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Satanás estava à frente da nação, e as mais elevadas autoridades civis e religiosas achavam-se sob o seu poder.
Anjos de Deus foram enviados para operar a obra de destruição do templo, de modo que não ficasse pedra sobre pedra. João, o revelador de Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1:1. E a João o anjo declarou: Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse 22:9. Maravilhoso pensamento, que o anjo que ocupa, em honra, o lugar logo abaixo do Filho de Deus, é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Deus tinha uma obra especial para João desenvolver. Satanás determinara-se a atrapalhar esse trabalho, levando seus agentes a tentar destruir o apóstolo. Deus, contudo, enviou o seu anjo e preservou-o maravilhosamente. Todos os que testemunharam o grande poder de Deus na preservação de João, ficaram pasmados, e muitos convenceram-se de que Deus estava com ele, e que o testemunho que ele apresentava de Jesus era correto. Aqueles que tentaram destruí-lo, temeram efetuar nova tentativa de tirar-lhe a vida, de modo que lhe foi permitido sofrer por Jesus. Foi falsamente acusado por seus inimigos e imediatamente desterrado para uma ilha deserta. Ali o Senhor lhe enviou seu anjo para revelar-lhe as coisas que ainda deveriam acontecer na terra, bem como o estado da igreja desde aqueles dias até o fim. Mostrou-lhe o que aconteceria com a igreja se esta apostatasse, e como triunfaria finalmente se mantivesse fiel a Deus. O anjo celestial apareceu a João em majestade, com a excelente glória do céu refletida em seu rosto. Revelou a João cenas de profundo e maravilhoso interesse concernentes à Igreja de Deus, e apresentou diante dele os perigosos conflitos que teria de suportar. João a viu passar por atrozes provações, embranquecendo-se e purificando-se, e por fim vitoriosa e triunfante, gloriosamente salva no reino de Deus. A face do anjo iluminou-se de regozijo e tornou-se excessivamente gloriosa, ao mostrar ele a João o final triunfo da Igreja de Deus. João ficou deslumbrado ao contemplar o final livramento da Igreja, e ao ser conduzido a participar da glória desta cena, sentiu profundo temor e reverência, caindo aos pés do anjo para adorá-lo. O anjo fê-lo erguer-se instantaneamente, reprovando-o com brandura, ao lhe dizer: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. O anjo mostrou então a João a cidade celestial com todo o seu esplendor e deslumbrante glória. João sentiu-se enlevado e dominado pela glória da cidade. Não conseguiu conservar em mente a anterior reprovação do anjo, caindo outra vez a seus pés para adorá-lo. Uma vez mais o anjo reprovou-o, dizendo: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22:9. Cristo, o mensageiro real, visitou João na pequena ilha e lhe deu as mais extraordinárias revelações de si mesmo. O poderoso anjo, de Apocalipse 10, que instruiu João, era ninguém menos que Jesus Cristo. Colocando o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre terra seca, mostrou a parte que está executando nas cenas finais da grande controvérsia com Satanás. Esta posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. A controvérsia tem se tornado mais intensa e mais determinada de tempos em tempos, e assim prosseguirá até as últimas cenas, quando a obra magistral dos poderes das trevas atingirá o cume. Satanás, unido a homens maus, enganará toda a terra e as igrejas que não receberem o amor da verdade. Mas o poderoso anjo requer atenção. Grita com grande voz. Demonstrará o poder e autoridade de sua voz a todos os que se uniram a Satanás na oposição à verdade. Os anjos na Idade Média. No século XIII foi estabelecida a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto, invisível entre eles, estava um anjo de Deus,
fazendo tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano. A Reforma Protestante. O estandarte do chefe da sinagoga de Satanás foi erguido bem alto, e o erro aparentemente marchou em triunfo, e os reformadores, por meio da graça que lhes foi dada por Deus, travaram bem-sucedida peleja contra os exércitos das trevas. Foram-me apresentados acontecimentos na história dos reformadores. Sei que o Senhor Jesus e seus anjos observaram com intenso interesse a batalha contra o poder de Satanás, o qual juntou seus exércitos com homens maus, a fim de extinguir a luz divina. Lutero. Um dia, enquanto examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia em latim. Com mistos sentimentos de reverência e assombro, abriu as sagradas páginas. Com o pulso acelerado e o coração exultante, leu com seus próprios olhos as palavras de vida, detendo-se frequentemente para exclamar: "Oh, se Deus me permitisse ter minha própria Bíblia!" Anjos do céu estavam ao seu lado, e raios de luz do trono de Deus revelaram os tesouros da verdade a seu entendimento. Quando os inimigos apelavam à tradição e aos costumes, ou à autoridade do Papa, Lutero os enfrentava com a Bíblia, e a Bíblia somente. Aqui estavam argumentos que eles não conseguiam discutir, portanto, estes escravos do formalismo clamavam por seu sangue. Todavia, Lutero não caiu presa de sua fúria. Deus tinha uma obra para ele, e os anjos do céu foram enviados para protegê-lo. Aqui estava um homem solitário, que ousara suscitar a ira dos sacerdotes e do povo. Foi convocado a Augsburgo para responder por sua fé, e obedeceu. Ali estava ele, firme e decidido, ante aqueles que faziam tremer o mundo, um meigo cordeiro diante de furiosos leões. Ainda assim, por amor da verdade e de Cristo, permaneceu em pé, inamovível. Com santa eloquência, que somente a verdade pode inspirar, apresentou as razões de sua fé. Procuraram de várias formas fazer e silenciar o destemido defensor da verdade. Bajularam-no e lhe ofereceram favores, ele seria exaltado e honrado. Entretanto, a vida e honras eram sem valor para ele, se o preço a pagar fosse o sacrifício da verdade. A palavra de Deus brilhou ainda mais clara em sua mente, dando-lhe uma vívida percepção dos erros, corrupções e hipocrisia do papado. Seus inimigos buscaram intimidá-lo e lhe exigiram que renunciasse à fé, mas ele manteve-se firme em defesa da verdade. Estava disposto a morrer pela fé, se Deus assim o requeresse. Abandoná-la, porém, nunca. Deus lhe preservou a vida. Enviou anjos para lhe prestarem assistência, fazendo-o atravessar o tormentoso conflito sem sofrer qualquer dano, e assim frustrando os propósitos de seus irados inimigos. Houvessem sido abertos os olhos dos que participavam da assembleia, em Worms, teriam eles contemplado os anjos de Deus em seu meio, lançado raios de luz para dissipar as trevas do erro e para abrir as mentes e corações à recepção da verdade. Melanchthon, o reformador Simão Grinaels havia mantido boas relações com o eminente professor católico, contudo, depois de escutar um de seus sermões, que lhe causou impacto negativo, exortou-o a não mais lutar contra a verdade. O professor dissimulou sua irritação, mas imediatamente dirigiu-se ao rei e obteve a autorização para prender o protestante. Quando Melanchthon retornou ao lar, foi informado de que após sua partida as autoridades haviam revistado a casa de alto a baixo, em busca de Grinaels. Melanchthon sempre acreditou que o Senhor havia salvado o amigo enviando um de seus santos anjos para avisá-lo do perigo. Os pais peregrinos. Em meio de exílio e dificuldades, dos pais peregrinos, cresciam o amor e a fé. Confiavam nas promessas do Senhor, e ele não faltava com elas no tempo de necessidade. Seus anjos estavam a seu lado, para animá-los e ampará-los. E, quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si um estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles, sem temer, pela senda da providência. Os três anjos de Apocalipse 14. Cristo virá segunda vez com poder para salvar. Tendo em vista preparar os seres humanos para esse evento,
Enviou ele as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Estes anjos representam aqueles que recebem a verdade e com poder abrem o evangelho diante do mundo. Guilherme Miller. Vi que Deus havia enviado seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor que até então não havia crido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram sua mente, abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe concedido o começo da cadeia da verdade, cabendo-lhe buscar elo após elo da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra de Deus. Anjos de Deus acompanharam Guilherme Miller em sua missão. Ele era firme e decidido. Proclamou destemidamente a mensagem. Embora enfrentando a oposição de cristãos professos e do mundo, e perseguido por Satanás e seus anjos, não deixou de anunciar o Evangelho eterno às multidões, onde quer que fosse convidado, fazendo ouvir o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7. O instigador de todo mal procurava não somente contrariar o efeito da mensagem do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando-lhes a satisfação própria, e suas palavras claras e incisivas despertaram inimizade. A oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem, animava as classes inferiores a irem mais longe, e conspiraram alguns dos inimigos para tirar-lhe a vida quando saísse do local da reunião. Santos anjos, porém, estavam na multidão, e um deles, certa vez, sob a forma de homem, tomou o braço desse servo do Senhor e pô-lo a salvo da turba enfurecida. Muitos pastores não aceitaram, eles próprios, a salvadora mensagem, e por vezes criavam obstáculo aos que a aceitavam. O sangue de almas repousa sobre eles. Pregadores e povo uniram-se na oposição à mensagem do céu. Perseguiram Guilherme Miller e os que a ele se uniram no trabalho. Falsidades foram postas a circular para prejudicar-lhe a influência. Em diferentes ocasiões, depois de haver declarado com franqueza o conselho de Deus, aplicando cortantes verdades ao coração de seus ouvintes, grande ira ergueu-se contra ele e, ao deixar o local das reuniões, pessoas o seguiram para matá-lo. Não obstante, anjos de Deus foram enviados para lhe preservar a vida, retirando-o em segurança de entre a furiosa turba.